Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o David Stefantins e este aqui é o meu canal Imaginando. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá? Deixa seu like e comenta qualquer coisa só para engajar no vídeo, tá bom? Também compartilha esse vídeo aí com seus amigos, tá? Com familiares de vocês, tá? Hoje o vídeo não vai ser bem falando sobre livros, né? Mas sim uma adaptação de um livro, do qual me refiro a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E no final desse vídeo eu vou deixar uma curiosidade sobre Jogos Vorazes, tá? Então, assim, se você quer saber o que eu vou falar com essa curiosidade que tem na história, né? Tanto nos livros como no filme, fica até o final pra você saber o que é. Esse livro aqui, né, que é daí da saga do Jogos Vorazes, uma trilogia que eu amo. Eu, de verdade, gente, eu sou muito apaixonado por essa história, pela mensagem que ele passa principalmente, porque eu acho que a gente precisa muito prestar atenção sobre quem a gente coloca nos poder, né? Aí do governo. Até porque é o futuro da gente, é o nosso futuro que nós estamos colocando na mão de uma pessoa. E Jogos Vorazes é bem isso, tá? Jogos Vorazes, ele fala muito sobre isso, sobre poder, sobre governo, sobre as pessoas ter essa sede de poder e começar a escravizar as pessoas com suas ideologias, né? E então, assim, é algo muito importante e esse livro aqui traz isso. Esse universo é assim, ele mostra isso pra gente, como a gente tem que se alertar sobre as coisas e quem tá sobre o controle de nossas vidas. Eu fui assistir o filme na estreia, né, aqui no cinema, e assim, eu quase não ia, na verdade, sendo que acabei decidindo ir de última hora. Eu amei ter ido, tá? Eu não me arrependo, ainda bem que eu fui, porque eu tava precisando bastante disso. Foi um momento de nostalgia, não só pelo filme, mas também por estar ali na fila, porque lá tinha vários adolescentes, dos quais eles estavam conversando entre eles, e fez me lembrar bastante minha adolescência também, né? Porque quando eu assisti Jogos Vorazes pela primeira vez, foi nos cinemas. Eu era adolescente quando eu fui assistir nos cinemas, quando eu li os livros também. Então, assim, ver esses adolescentes me fez lembrar de mim, minha adolescência, quando eu assisti os filmes. Então, assim, todo um preparativo deu antes de entrar no cinema e também viver ali na sala do cinema, viver novamente tudo aquilo. Então foi um combo completo de nostalgia e foi algo perfeito, foi muito bom. Pra quem não sabe, né, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes vai contar a história ali do Snow, né, Coriolanus Snow, é o nosso vilão ali de Jogos Vorazes, que a Katniss estará enfrentando durante a trilogia, né, que é o presidente Snow, aonde aqui ele é um cara que ainda está ali se tornando ainda, se dando seus primeiros passos para ele ser quem ele é na saga principal. E os Jogos Vorazes que nós vamos acompanhar aqui nesse filme, nesse livro, é ali a 10ª edição, né, onde nessa edição que tudo irá começar a mudar para começar a ser o que a gente assistiu, né, e leu os livros ali com a Katniss Everdeen. Até então não tinha mentores, né, dos tributos, e é com o Snow que tudo isso começa a acontecer. Onde o Coriolanus, né, que vai ser futuramente o presidente Snow, ele irá ser o mentor de algum tributo, e esse tributo dele vai ser uma garota chamada Lucy Gray, do Distrito 12. A partir de então, nós temos ali, né, as pessoas que começam a elaborar os Jogos Vorazes, e eles estão querendo fazer com que os Jogos Vorazes não seja só algo de destruição e brutalidade. Eles querem com que as pessoas comecem a assistir e enxergar os Jogos Vorazes como algo atrativo. E é onde o Coriolanus, junto com outras pessoas que é da academia, está se formando para novos adultos que irão agir dentro desse universo. É eles que irão começar a dar ideias para que esses Jogos Vorazes se tornem algo atrativo. O Coriolanus vê isso como uma boa escolha e ele começa a movimentar seus pauzinhos ali e ter ideias para entregar para as pessoas que são responsáveis pelos Jogos Vorazes. Um detalhe é que o Coriolanus, nós conhece a vida dele antes de chegar onde nós começa a história de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ele mostra que seu nome, Snow, foi muito conhecido dentro da Panem, né, dentro desse universo, sendo que o seu reinado acabou caindo com a guerra, né, os Tempos Escuros, que aconteceu no passado, e fez com que tivesse várias mortes. E durante essa guerra, a família Snow caiu, onde o Coriolanus perdeu tanto seu pai como sua mãe, e hoje em dia ele só resta ali, a vivência dele é entre ele, sua avó e sua prima Triggers, que é uma personagem que eu gosto muito. E assim, nos livros de Katniss Everdeen ela aparece, né? Então a gente tem ali uma amostra dela, sendo que ela está meio que diferente. Melhor, completamente diferente. Porque seu primo Snow, né, o Coriolanus, acaba fazendo com que ela se modifique completamente. Então, assim, nós vê uma mulher da qual ela tem traços de um ser felino, como um tigre, né?
E ela fala que quem fez aquilo com ela foi o seu primo, o Coriolanus. Mas aqui em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nós vê ela ainda com uma certa proximidade com seu primo, né, com o Coriolanus. Nós vê que ela meio que controla ali, mostra as coisas boas para o Coriolanus. E ela meio que tenta trazer o melhor dele para mostrar para as pessoas e que ele haja como uma boa pessoa no mundo. Sendo que o Coriolanus não quer muito bem isso, né? Então, o Coriolanus, depois que ele é dito para ele quem ele irá começar a ser o mentor, né? Que é para essa Lucy Gray, que é a garota do Distrito 12, ele começa a não ter muita fé nela, muita esperança, porque ele vê que ela é uma garota meio magrela, uma garota que ele acredita que ela não tem forças, e então ele acha que já vai perder isso com o que aconteceu, né? Com essa escolha que deram para ele. E acontece que essa é uma oportunidade que o Coriolanus tem de poder levantar novamente o nome de sua família e erguer a sua história do passado, né? E também a que ele quer construir. A partir daí, ele, como todos os outros mentores, irão começar ali a ter um contato com esses tributos. E eles irão começar a ter uma certa afinidade, sendo que os tributos não querem isso, né? Por conta que, fala sério, você está prestes a ser jogado numa arena onde vão ter que se matar um ao outro e sobreviver apenas um. E ainda você tem que ser amiguinho das pessoas, né? Das pessoas que meio que tem culpa nisso, né? Já que eles aprovam isso. Então, assim, eles não aceitam muito de boa. Essa comunicação entre eles não é nada bom, não é nada agradável. A não ser por a Lucy Gray e o Coriolanus, porque eles dois começam a ter uma certa afinidade, eles começam a se aproximar bastante um do outro, para eles se ajudar um ao outro, né? Até porque a Lúcia, ela vai precisar muito do Coriolanus para ter que sobreviver lá dentro, e o Coriolanus precisa muito da Lúcia para fazer com que ele brilhe, né? Que ele consiga atingir seus objetivos. Então, a partir daí, as coisas começam a se desenhar. Vamos vendo o que é faíscas do que está por vir ali nos Jogos Vorazes próximos, né? Que é o da Katniss Everdeen e todos os outros. Embora a Lucy ela não tenha força, dá pra ver isso olhando o corpo dela, ela é uma ótima cantora. Sim, ela encanta as pessoas com sua voz, com seus timbres, e as pessoas começam a sentir afeto por ela. E isso faz com que as pessoas comecem a torcer e comecem a assistir os Jogos Vorazes, vendo isso meio que não só como uma matança, né, como um banho de sangue, mas sim como realmente algo atrativo. E ela começa a trazer isso para esse lado dos Jogos Vorazes, e a partir daí o Coriolanus começa a ter ali uns créditos a mais sobre isso. Mas as coisas não vão ser tão simples assim, tá? Vai vir muitos problemas, muitas coisas irão começar a provar eles dois, para ver se eles são capazes de conseguirem o que eles realmente querem. Mas durante esse envolvimento entre eles, coisas começam a sentir, né? Eles começam a sentir alguns pontos ali que faz com que eles comecem a enxergar um ao outro não apenas como um meio de conseguir seus objetivos, né? Nós vemos olhares diferentes com mais carinho e eles começam a ter esse laço aí mais forte. Sendo que o que acontece? Eu acredito que por conta disso e outros pontos, o Coriolanus meio que vai dar ali uma roubadinha pro lado dele, né? E isso não é bem que é permitido dentro dos jogos, né? Já é informado que não é permitido de maneira alguma isso, mas ele quer ganhar e vai fazer qualquer coisa por isso. Então, durante isso, né, durante o filme que a gente vai vendo as coisas acontecendo, os personagens eles vão começando a crescer e a gente vai tendo também esse afeto entre alguns personagens e outros não. E isso faz com que a gente fica preso ao filme para saber o que vai vir acontecer, né? Mesmo eu já tendo lido o livro, eu queria saber como é que eles iam fazer alguns pontos dentro da história. E assim, o filme, ele trabalha muito bem alguns personagens. É um filme que ele é longa duração, se eu não me engano, ele foi 2 horas e 40 minutos. O livro também não é nada pequeno, aqui tá. Ele tem exatamente 571 páginas, gente. Então, assim, é um livro comprido, é um livro longo. Ele é dividido em 3 partes, tá? Tanto no livro como no filme também é assim. E essas partes, eles mostram realmente que vai começar a tal parte do filme, né? O filme, ele começa apresentando seus personagens e o ápice dele maior é no meio do livro. É na segunda parte ali, entrando na segunda parte, quase se encaminhando para a terceira. E assim, é ali onde acontecem os jogos, é ali onde tem muita ação, onde os personagens têm que agir. E do jeito que ele vai subindo, você também vai acompanhando o filme, e quando chega no momento, né, que chega na terceira parte, o filme ele cai. Não no sentido que ele cai pra ser ruim, mas, como é que eu posso falar? A tensão, ela meio que para,
ela chega nesse ponto nos Jogos Vorazes e quando ele acaba, ele realmente cai, tá bom? Atenção, ele não tem mais um gatilho que faça com que ele suba novamente. Então ele fica só ali, alinhado, tá? E não acontece muitas coisas mirabolantes, tá? Porque quando chega nesse momento do filme e também do livro, ele vai começar a mostrar outra parte do Coriolanus, vai mostrar com mais detalhes, com mais clareza quem é Coriolanus e como ele está se tornando. Isso é uma quebra de expectativa muito fora da caixinha, porque geralmente quando se trata de roteiro de filmes, né, teatro, livros, o clímax ele fica pro final, que é aquele momento que você vai ficar com muita adrenalina, o filme começa a ser muito rápido, as coisas começam a acontecer bastante ali, né? Muita coisa, revelações, explosões e tudo isso que contém um filme com seu clímax. Então ela trouxe o clímax para o meio do livro e também para o roteiro do filme e deixou o resto pra gente começar a ver as nuances ali de quem é Coriolanus. As pessoas podem ter meio que um choque quando vão assistir o filme, né, e ler o livro. Por conta disso, eu mesmo, quando li o livro, eu senti essa diferença. Pesou realmente, né? Eu fiquei meio distante do livro, mas mesmo assim não me fez fazer com que eu não quisesse ler, que eu não tivesse mais interesse. Sendo que realmente o que eu estava vivendo durante o começo e o meio do livro mudou completamente pro fim, tá? Mudou completamente. E assim, até que é entendível a decisão da Suzanne Collins, porque, gente, nós estamos falando de um personagem, tá? Nós estamos falando de uma história, de um livro, de um filme, que não é a ver com Jogos Vorazes. É a ver com Coriolanus, é a ver com o vilão da história. Então, assim, ele é uma pessoa calculista, ele é uma pessoa que presta bastante atenção nas coisas que vão começar a acontecer em volta dele. Então, não tem essa pressão, essa agilidade, tá? A Katniss mesmo, ela é uma protagonista estourada. Ela é muito ágil, ela tem flecha, ela sabe lutar, ela sabe caçar. Ela tem um modo de ser completamente diferente do vilão, que é o Coriolanus. Então, assim, a gente vê um cara calculista e frio. Diferente da Katniss. Então, assim, é muito diferente, tá? E os Jogos Vorazes, ele é isso. Ele é vorazes. Ele quer bastante ação, bastante expectativas altas e ele quer muita adrenalina. Os Jogos Vorazes, ele é algo muito rápido e não tem espaço para contar uma história de uma pessoa que é mais calculista e frio, como é o Coriolanus. Então, assim, a Cantiga dos Pássaros e da Serpente não é sobre Jogos Vorazes, é sobre o Coriolanus, um vilão. Então é bom você já saber disso quando for ler o livro ou assistir o filme, tá? Que é bom você já ir preparado para esse tipo de ponto. Sobre os atores e os personagens. Eles entregaram bastante, tá? Tanto como os protagonistas, né, que meio que é o óbvio, né, o Coriolanus, mas também a Lucy, porque ela tá ali, né, mais próximo do Coriolanus, então ela meio que acaba ganhando um pouco de respingos de uma protagonista, embora ela não seja, tá? E outros personagens também que fazem parte dessa história do enredo, né, como os criadores dos Jogos Vorazes e todos os outros que estão ali envolvidos dentro dessa história. Nos livros a gente tem muito mais tempo para poder conhecer e ser desenvolvido esses personagens. Já no filme isso não acontece, tá? Nós vemos alguns atores tendo seu momento ali para poder atuar e entregar quem é o personagem, mas isso não é muito desenvolvido com todos, isso não é muito aprofundado, tá, gente? Eu senti falta disso, realmente, a aprofundação de alguns personagens, mas esse filme ele não tem muito espaço, né, também de tempo para poder construir cada personagem e entregar eles pra gente, né? Diferente ali da saga principal, né, que é a trilogia, nós tivemos aí 3 livros e 4 filmes, então assim, nós tivemos muito tempo de construir cada um deles, e aqui é um livro só, é um filme só, e a gente tem que saber lidar com esses personagens e entregar tudo dentro desse tempo que a gente tem, né? O livro, como eu falei, é algo escrito, então a gente tem mais momentos de desenvolvimento deles, mas já no filme não tanto assim, tá? Mas isso não deixa de fazer com que a gente não consiga se conectar com alguns personagens dentro da história. A atriz que fez a Lucy, ela cantou perfeitamente. Gente, toda vez que essa mulher abria a boca pra cantar, a sensação que eu tinha era de estar em um show dessa personagem. Ela canta muito, muito de verdade. É incrível a voz dessa mulher. Eu vi aí na internet que algumas pessoas, né, não gostou muito da atuação dela. Eu, sinceramente, particularmente, eu discordo disso. Eu achei que a atriz entregou bastante. Eu consegui até me sentir mais
cativado com a personagem, né, com a Lucy dos filmes que é dos livros. E assim, a Lucy, ela não tem muito essa aparição dentro do livro, como eu senti com o filme. O Coriolanus que a gente vê, né, ali na história, ele é um Coriolanus que entregou. Você vê realmente ali quem a gente vai presenciar futuramente, tá? Eu gostei da atuação do ator, foi incrível, ele entregou bastante. Eu acho que foi uma escolha perfeita. O ator que escolheram pra fazer o Coriolanus foi incrível. Uma coisa que eu senti em falta mesmo no filme, que tem muito no livro, é como os Jogos Vorazes era antes dessa 10ª edição, né? A gente tem ali no livro os Jogos Vorazes da 10ª edição muito mais impiedoso. Tem uma parte que eles são jogados, os tributos, eles ficam ali numa jaula, como animais mesmo, tá? Eles não têm todo esse glamour que é nos filmes que nós temos a Katniss, né? Que tem todo aquele glamour, vai pra TV, tem todo um jogo de glow, de roupas e atrações. Não tem isso, tá? Na 10ª edição e anteriores, era muito mais desumano, como se nas outras edições não fosse, né? Mas espero que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Não tem todo esse glamour, não tem tudo isso que a gente vê nos outros livros e filmes. É muito mais brutal, eles são completamente jogados como animais sujos numa jaula onde as pessoas ficam olhando eles de longe. E tem uma cena ali que as pessoas ficam brincando com ele como se eles fossem algum animal mesmo, jogando comida, algo do tipo, sabe? Então, assim, no livro, esse ponto, ele é muito mais desumano. Ele é muito mais voraz, ele é muito mais impiedoso. Já no filme, a gente não tem muito disso, a gente não vê, tem só alguns relances ali de que acontece eles na jaula. Não é muito mostrado isso pra gente, tá? Como nos livros, porque realmente os Jogos Vorazes da 10ª edição, ele foi algo muito brutal, ele foi algo muito desumano, muito horrível de se apresentar e saber, assim, de lidar com aquilo, tá? Então, esse foi um ponto negativo que eu vi. Eu sei que, como muito corrida, eles não têm muito tempo nos filmes, mas eu queria que eles tivessem trazido mais esse ponto pra gente, pra nós ver como realmente os Jogos Vorazes anterior era muito pior. O filme não tem muitas cenas de ação, tá? Ele realmente é bem rápido, sendo que, assim, quando começou realmente os jogos ali, na 10ª edição do filme, o jogo de câmera que foi utilizado, o modo que eles utilizaram as câmeras para filmar, foi algo surreal. Os outros filmes não passaram isso. Não que eles estejam sido ruins, foram bons. Mas, comparado com o que foi esse filme de A Cantiga das Serpentes, muito melhor, muito melhor. Eu sentia como se eu estivesse dentro da arena, lutando com aquelas pessoas. Foi uma experiência muito louca. Incrível, gente, incrível. O jeito que a câmera se movimentava, a fotografia do filme estava surpreendente. Tudo colaborou com que a gente ficasse mais apreensível com todo o que estava acontecendo ali. Eu realmente me senti dentro da arena, jogando com eles, tentando sobreviver e matar os outros. Foi uma experiência incrível, que eu não tinha visto isso ainda nos outros filmes de Jogos Vorazes. Em geral, o filme foi bom, teve algumas coisas ali que poderia ter trazido mais, e assim, não me arrependo. E tenho até vontade de ir de novo assistir, porque foi uma direção incrível, gente. É muito bom você ver como tudo aconteceu. Eles trazem algumas referências ali dos filmes anteriores, né? E toda vez que eles traziam isso, botava ali a música da Árvore Forca, que dava muito nostalgia. E no livro tem mais coisas do que no filme, né? Sobre esses fanservices. Assim, foi muito incrível. Eu amei ver algumas coisas, referências, palavras, algo que você vê que remete aos outros filmes. E assim, é muito bom ver isso de novo, né? Essa saga que é incrível, que eu sou muito apaixonado por Jogos Vorazes, porque, como eu falei, né? É uma história que a gente tem que estar alerta, da qual se... Claro que nós não temos uma arena onde jogam crianças dentro para lutar até morrerem, mas nós temos coisas que fazem com que a gente perca também nossas batalhas aqui no dia a dia. E Jogos Vorazes traz muito isso. Ele é um filme que faz a gente ficar mais alerta, que faz com que a gente pense muito sobre quem a gente irá votar, quem a gente vai colocar no poder para estar governando uma nação, né? Então, assim, Jogos Vorazes, ele tem uma mensagem muito incrível. Ele traz como o ser humano pode se tornar um ser cruel, que isso é algo que o ser humano tem dentro dele. E a gente tem que proibir que isso aconteça, que isso floresça, tanto na gente como nas outras pessoas também, tá?
Então, assim, é incrível, eu amo essa saga. Eu queria muito que tivesse mais histórias, trouxesse mais algo dentro desse universo, porque, assim, tem muito espaço para contar a história. O filme também fez com que muitas coisas para ser contada, e eu acredito que tem muito material para ser contado e válido, sim, a ser assistido e lido. Então, eu queria muito que ela trouxesse mais disso, desse universo, que é incrível, muito incrível. E sobre a curiosidade que eu tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, tá, gente? É o seguinte... a Maggie, aquela senhorinha ali que entrou junto com o Phoenix na história dos Jogos Vorazes em Chamas. Essa personagem, a edição dela foi a 11ª. Então, depois que aconteceu essa cantiga dos Pássaros e das Serpentes, na 10ª edição, logo em seguida, ela seria a vencedora dos Jogos Vorazes. Era ela que iria estar sobrevivendo ali, né, a esse massacre. Então, assim... Levando em consideração um ponto, que eu não vou dar spoiler, é meio que ela foi a primeira pessoa que realmente viveu o glamour do que é ser um vencedor dos Jogos Vorazes. Embora não tem muito glamour nisso, né? Mas vocês me entenderam. Então essa foi a curiosidade. É algo bastante legal saber, né? Que a Meg, essa personagem que a gente vê lá na frente, nós temos a história dela ali contada logo em seguida do que aconteceu com a Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Se você já sabia disso, comenta aí, tá? Pra eu quero saber também. Se também vocês gostariam de saber mais histórias desse universo de Jogos Vorazes, comenta aí, tá? Bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aí, gente. Deixa seu like do vídeo, tá? Deixa qualquer comentário. Compartilha esse vídeo aí com alguém que tá com dúvida sobre ir ou não assistir o filme. Manda pra ele pra ver se o que eu falei aqui faça com que eles possam ter uma medida melhor se eles querem ou não e realmente assistir esse filme, tá? Bom, o vídeo é esse. Até a próxima e tchau, tchau.